Olá, amados irmãos e irmãs que acompanham as reflexões deste grupo São Jerônimo. Neste 16º domingo do tempo comum, refletiremos sobre o Evangelho que é Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Esse texto faz parte do discurso em parábolas, que é o terceiro dos 5 grandes discursos de Jesus no Evangelho de Mateus, cuja leitura fora iniciada no domingo passado e será concluída no próximo. O tema desse discurso é o reino dos céus, o qual é apresentado a partir de comparações distribuídas em 7 parábolas ao longo de todo o capítulo 13. A extensão do texto de hoje, o qual contém um total de 20 versículos, nos impede de fazer uma reflexão mais pormenorizada neste espaço devido ao tempo, por isso destacaremos somente alguns elementos principais. O texto contém 3 parábolas, a do joio e o trigo, a da semente de mostarda e a do fermento. Mais uma justificativa para o discurso em parábolas e uma explicação da parábola do joio e o trigo, que é a primeira e a maior das 3. Em linhas gerais, podemos dizer que esse texto propõe uma mensagem que visa alimentar a paciência, a tolerância e a esperança na comunidade cristã, começando pela comunidade do evangelista Mateus, que vivia um momento de crise na época da redação do Evangelho, e estendendo-se às comunidades de todos os tempos, como as nossas, dos dias atuais. A parábola do joio e do trigo ensina como viver e conviver com o diferente, inclusive com o mal, de maneira paciente e até tolerante, por mais difícil que seja. É certo que quem semeia boa semente colherá bons grãos ou bons frutos, mas o intervalo entre a semeadura e a colheita é marcado pela tensão, pelo conflito. E a comunidade cristã, enquanto espaço de construção do reino de Deus, que Mateus prefere chamar de reino dos céus, e composta por pessoas imperfeitas, é marcada também por este conflito, ou seja, ela é composta de joio e de trigo. Diante disso, há o risco de alimentar-se um puranismo ingênuo e excludente, o que é inaceitável para Jesus. A tendência é que algumas pessoas se sintam o trigo, o lado puro e bom, excluindo e até condenando aos demais, incitando ódio e violência. A parábola ensina que é preciso ter paciência e prudência, é preciso ser tolerante. Iniciativas precipitadas podem fazer com que toda a colheita se perca, como os julgamentos e preconceitos podem prejudicar uma comunidade inteira. Por isso, antes de identificar o joio e o trigo no mundo e na comunidade, devemos identificar dentro de nós mesmos, ou seja, dentro do nosso coração, e esperar o momento oportuno, não de arrancar, mas de transformar o mal em bem. É preciso acreditar na mudança, alimentá-la e ter paciência para esperar os resultados. E assim nós chegamos na mensagem das outras 2 parábolas, a da semente de mostarda e a do fermento, chamadas de parábolas gêmeas, não apenas porque estão muito próximas dentro do texto, mas devido ao sentido e ensinamento que apresentam, que é muito parecido, apesar de apresentarem imagens tão diferentes. E a mensagem principal delas é de esperança. Ambas ensinam que aquilo que parece insignificante no início pode apresentar resultados extraordinários no final, como é o reino proposto por Jesus. Tanto os discípulos de primeira hora quanto os cristãos da comunidade de Mateus se questionavam sobre os efeitos do anúncio da mensagem de Jesus. Parecia algo insignificante no mundo. As coisas não mudavam, o grupo não crescia. Daí o motivo para essas 2 parábolas.
Da semente de mostarda, considerada a menor semente conhecida na época, pode surgir uma árvore capaz de abrigar pássaros em seus ramos. O importante é que seja plantada e cuidada, para os resultados surgirem um dia. Com essa imagem, os discípulos de todos os tempos são advertidos a não alimentar sentimentos de grandeza e nem triunfalismos em relação à igreja. A parábola do fermento reforça esse ensinamento com uma riqueza simbólica ainda maior, sobretudo porque traz uma mulher como protagonista, o que é raro na Bíblia. A atuação do fermento é oculta e anônima, embora o seu resultado seja extraordinário. Uma vez inserido na farinha, ele se confunde com ela. Ninguém vê a sua ação porque ele transforma a partir de dentro, fazendo crescer a massa. Apesar de compreender apenas um versículo, o versículo 33, talvez essa seja uma das parábolas mais revolucionárias de Jesus e uma das que melhor expressam o sentido da presença cristã no mundo. Por isso é uma imagem privilegiada do reino. São os gestos pequenos e simples de pessoas humildes e marginalizadas, como era a mulher na época do texto, que podem transformar o mundo e torná-lo apto à vivência do Evangelho. São os pequenos e humildes os agentes privilegiados de Deus para introduzir o seu reino no mundo. É preciso, portanto, acreditar na força transformadora dos pequenos e humildes, com esperança, confiança e humildade, pois é neles que a grandeza de Deus se revela. Tenham todos um bom domingo e que Deus vos abençoe.